Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio deste podcast Por Dentro e por Fora, que trata de você, mulher, que é uma liderança da sua vida, você que é mulher que quer se desenvolver, você que é mulher que quer buscar a paz, o sucesso. E se você está nos acompanhando neste canal, estamos na segunda temporada falando sobre aí os desafios e a jornada de ser uma mulher. O primeiro episódio anterior a este foi sensacional e vamos agora colocar uma pressão a mais no sentido de ser mulher e, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios da maternidade que o mundo hoje moderno entre aspas, exige de nós. E para isso estou aqui na mesa com a Karen, a Karina, elas que são psicóloga, também biomédica, eu que trabalho com marketing, imagem pessoal, também liderança. A gente quer te trazer para esse debate, para você crescer junto conosco em todas as áreas da sua vida, especialmente quanto à gestão emocional e ao seu desenvolvimento enquanto projeto de vida lindo que você é. Então venha conosco, participe, comente, deixe seus comentários, vai nos arrobas, vá na descrição, curte os canais e vamos nesse debate junto no crescimento e na prosperidade. Boa tarde, bom dia, boa noite, como eu sempre digo, gurias. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom tudo, bom tudo. Bom tudo, vamos continuar essa cachaça maravilhosa que é falar de desenvolvimento humano. E vamos, olha só, quem assistiu o último episódio aí, viu um bate-papo que a gente teve que cortar de tanto assunto que prosperou a respeito do que é ser mulher, a respeito da saúde da mulher, das doenças da mulher, enfim. E aí quando a gente a gente parou justamente quando a gente trouxe isso para maternidade. Nós estamos experimentando o mês de maio, que é o mês das mães, tanto se fala sobre isso. É óbvio que esse episódio você está vendo em qualquer momento da sua vida aí, vai servir, né? Mas vamos aproveitar esse gancho aí, né, e debater um pouquinho mais sobre isso, porque é um desafio, né, gurias? É um desafio. E eu já quero deixar na mesa uma reflexão a respeito de eu empreendo ou eu sou mãe? Eu consigo dar conta dessas duas coisas? Eu tenho rede? Eu tenho apoio? Na visão de vocês, vamos começar por esse tópico. Na visão de vocês, é possível ser uma baita empreendedora e, ao mesmo tempo, ser uma baita mãe? Vai lá, Karina. É possível. É possível. Ó, temos uma boa notícia. É possível porque Deus deu a liberdade de escolha. E eu volto lá para o livro milenar, né, que é a Bíblia. Adoramos. Há um tempo determinado para tudo. Desde que tu respeite o tempo de cada coisa. É possível. Mas quando a gente fala aí da área de vendas, talvez o que um CEO vai poder se dedicar aí 6 horas fazendo 50 visitas, uma mãe vai poder fazer 4, 5 e ela tem que performar. Mas é possível. É possível. Se contentar de forma consciente com aquilo vida que... real. Ela vai ter que otimizar o tempo de forma muito sábia lá dentro de casa. Sabedoria. Porque ninguém sem faz... frustração. Ninguém a substitui. Metas, eu costumo dizer metas smart. Nem numa zona de conforto, nem tão desafiadora a ponto que eu me frustre e aquilo me cause mal. E quando ela tem sabedoria, ela monta um ambiente a favor dela. Isso é importante. Eu vou deixar para a Karen, ela tá só aqui, ela né? Ela tá só quietinha observando. Mas eu me lembro que quando eu tenho 2 filhos, vocês aqui são mães também, a gente já se apresentou em outros episódios, enfim. Mas eu me lembro que isso foi muito importante para mim, construir uma rede de apoio. E eu me lembro que era assim, a gente tinha as mães ali que também estavam na mesma situação e a gente se ajudava demais. Hoje eu vou deixar meu filho aí porque eu vou visitar um cliente, tá? Rola. Tá? No outro dia era outra. Então, assim, é legal a gente ter essa sabedoria, essa consciência do que precisamos, esse autoconhecimento do que necessitamos. Não só legal, como é necessário, né? A gente buscar sabedoria. Eu acho que o maior empreendedorismo da vida de uma mulher é a maternidade. Gostei. Eu aprendi isso com a minha mãe. Uhum. A minha mãe, ela empreendeu. A minha não, a nossa. De novo, gente. O maior empreendedorismo da vida de uma mulher é a maternidade. E eu aprendi isso com a nossa mãe. A nossa mãe, ela vai estar assistindo, eu tenho certeza. Ela empreendeu em uma época que não tinha recurso financeiro, tinha dificuldades. O pai trabalhava num emprego difícil, com limitações. E quando ela estava com a minha irmã mais velha, com 2 aninhos, a Renata, nasceu ainda gêmeas. E eu acho que empreender é exatamente isso.
é tu ir além das circunstâncias, é tu dar conta, mas não porque é tudo perfeito, não porque saiu tudo conforme planejado. Não, a mãe conta e de boca cheia, ela, humanamente falando, ela não tinha condições de parir gêmeos, não tinha nem financeira, nem emocional, nem mental, Nem mas sabia, ela né? não sabia, Ela nem sabia que era não gêmeos. tinha estrutura. E quando nasce 2, já tinha uma bebê de 2 anos, ela empreende. O que é isso? É fazer chover dentro de casa. É dividir aquele pão em 3, agora em 5, pai, mãe, mas 3, é 5. Isso é empreender. E, acima de tudo, dar resultados. Porque uma mãe, ela empreende com os filhos, ensina, educa, e esses filhos, quem vão ser no futuro? Aí é o lucro da empresa. Então, não tem como a gente esquecer desse fator. Que a maternidade é um empreendedorismo. E eu não tenho certeza se o meu filho vai vir totalmente saudável, se vai ser a criança que é colaboradora, se é aquela criança que ela é mais agitada, que é a criança que vai ter aí alguma demanda neurológica. Eu não tenho certeza. Mas e aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou criar uma outra personagem? Não, eu vou empreender. Eu vou educar, eu vou buscar e eu vou aceitar o meu papel. Então, há um desafio, porque quando a gente olha para a maternidade e olha para uma empresa, a gente vê o mesmo processo acontecendo, só que com uma figura diferente. Todos os desafios que uma empresa tem para crescer e para dar resultados e dar lucro, os desafios da maternidade também existem. Também exigem os mesmos desafios, porque eu tenho que alimentar, apesar de eu tenho que tomar água, eu tenho que dar água, apesar de eu tenho que descansar, eu tenho que dormir. Essa criança tem que render, ela tem que aprender, ela tem que crescer, tem que se desenvolver. Nas empresas eu posso chamar isso de inovação e dentro do lar eu posso chamar de criatividade. Exatamente, o poder criativo de Deus. Quanto mais criativo for uma pessoa, maior é a saúde mental dela. E mais feliz. Mais feliz. E mais feliz. Por isso criança é tão criativa. O cérebro tá bombando, ele não tá aqui. E é tão genuína. Em ovos, e é tão genuína. Não, a criatividade, ela tá conectada na genuinidade, isso, na essência. E é tão gostoso uma mulher quando ela tá ali nas suas tarefas, em tese, árduas, e daqui a pouco ela transforma, ela ressignifica aquilo. O poder da ressignificação é muito importante. Eu tenho que fazer algo que eu não gosto, então deixa eu conectar com algo que faça sentido. Por exemplo, vou arrumar a casa escutando uma música que eu gosto, cantando um louvor ou simplesmente dançando. Deixa eu conectar com situações, deixa eu aproveitar cada minuto. Tem que passear com o cachorro, ok, mas de repente é o momento de tu estar meditando, de tu estar contigo mesmo. Sempre ressignificar as coisas, encontrar leveza nas coisas, através de um amor genuíno sobre a tua conexão divina, que, aliás, é algo que a gente falou no episódio anterior. Se você não viu, vai lá, volta, porque foi sensacional. Nem que seja para contrariar, vai lá. Nem que seja para contrariar, exatamente. Nossa, ali foi a base de tudo que a gente está falando aqui. Ter leveza não significa que vai ser leve. Porque a maternidade não é leve. Significa que mora uma confusão. Significa que tu tem sabedoria e maturidade para aceitar, ter resiliência, ter disciplina, ter dedicação, ter consciência criativa. Ter isso que eu chamo de sucesso e paz. Tu entender que no meio de um caos, às vezes, tu tem que te centrar em ti para buscar uma solução. E entender que a solução está dentro de ti, porque tu tem essa conexão com o divino, com o todo. Então, a mulher que ela está plena nesse conceito, ela consegue surfar na onda dos desafios. E aí, a maternidade, ela fica não só leve, como até gostosa, embora desafiadora. Tu quer ver uma coisa que eu aprendo muito com as crianças? O hormônio do crescimento, que torna uma criança tão bonita, e tal, ele dispara em um nível hard quando ela salta. E nós, adultos, nós paramos de gostar de saltar. Sabe o brinquedinho aquele na academia, o jump? Uhum. Esse é um exercício que ele faz o nosso hormônio do crescimento ativar de novo. E é difícil, a gente aprende de um jeito e a gente quer ir em linha reta, direto ao ponto. Mas são muitos caminhos. E quando vem uma criança ou 2, tu é obrigada a parar. E aí que tá. Se tu não aprendeu a parar, olhar para o lado, quando tu já era adolescente lá em casa, ou tu não ouvia, agora tu vai ter que ouvir porque tu não tem escolha. Depende de ti. Então, ou eu tenho responsabilidade ou eu não tenho. E cada criança entrega uma rota. Cada criança entrega um caminho, mas o que eu tenho que aprender com ela? Outra coisa.
Quando nasce, troca a fralda, dá leitinho, dá comidinha, ok? Todo mundo quer pegar no colo. E depois? E depois? Então, assim, tu até consegue montar um esquema quando são pequenininhos e trabalhar, dependendo aí da habilidade. Se a criança colaborar, dormir. Mas tu consegue botar alguém a te ajudar a cuidar. Porque dar comida, trocar fralda, todo mundo faz. Mas e depois? Quem cuida? Quem é a tua criança maior, referência, lá a dentro de referência casa? do ser humano. Porque a conta chega. O que tu não conseguiu ver e ensinar na primeira infância, tu vai ter que ensinar na segunda. E a conta chega. E assim, eu falo por mim. Para mim, o melhor dos mundos é que as minhas filhas me procurem por saudade e amor, não por problema. Hoje eu me desafio a ajudá-las a ter problemas. Eu quero que elas tenham, para mim ensiná-las a resolver. Tu sabe que eu estava conversando com uma colega exatamente sobre isso. Como é que foi teu dia? Foi ótimo. Por quê? Porque houve uma situação aqui dentro de casa, como toda mãe com filhos, né? E eu tive a oportunidade e a honra de desempenhar o meu papel de mãe com maestria. Isso aí, porque a gente Antigamente eu chorava e ficava brava. Hoje em dia eu ressignifiquei. E tu vê como que para chegar no resultado exige muito de ti. E Sim. muita performance, muita liderança, muito empreender. Não que a gente não dê uns gritos de vez em quando, né, gente? A gente não quer pintar um mundo de que tudo é perfeito, não é isso? Vamos limpar essa ideia do grito de mãe? Meninas, grito de mãe é proteção. Não estou comparando o grito de mãe com um ataque histérico. Isso é importante. É diferente. É diferente. Às vezes a mãe tem que dar uns gritos, sim. Mostrar que tá triste, E mostrar que tá sair com desse raiva, lugar de mostrar o culpa. sentimento. Exatamente. Sabe? Eu tinha uma psicóloga que falava isso pra mim em uma época, Olha, mas eu tô correndo risco aqui, hein, Não, Aline? tu tem A razão, psicóloga eu concordo. Tá mandando eu gritar. Não. Não tô mandando você ser histérica. Eu tô dizendo que grito de mãe é proteção. claro. A gente se culpa quando fala alto com o filho, quando chama alto, tá, mas eu vou deixar o carro pegar? Aí eu vou deixar pegar e tropeçar na pedra? Às vezes, mesmo falando alto, vai tropeçar na pedra. Exato. Só que a mãe, gente, ela vai para 2 lugares sempre. É muito... 880. É sempre. Ou ela vai para vitimização, e aí ela se cobre, se pune, se torture, chore, lamenta, ou ela vai para o controle. Tem que ser tudo do meu jeito, tem que ser... Então, são defesas do cérebro dessa mãe que tenta acertar. Ela não faz isso porque ela é ruim, porque ela quer voltar a ser criança. Ou aquela mãe que passa a mão na cabeça, não fala nada, tá tudo bem. Ou aquela que é carrasca. Essa é a do controle. Ela passa a mão na cabeça, ela dá o presente porque ela acha que ela vai receber de volta o amor. Então, assim, ou ela entrega tudo, ou ela pega e vira criança de novo, para os filhos virem cuidar e controlar. Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho sobre as nossas emoções, o quanto que a gente fica ressentida, fica magoado, porque não tem como olhar para um filho, ou para uma filha, uma criança, sem olhar para aquele pai, para aquela mãe. Eles funcionam exatamente. É espelho. É espelho. Como quer dizer, a fruta não cai longe da árvore, é Pelos uma verdade frutos conhecereis. absoluta. Exatamente, uma Quer verdade conhecer absoluta. um pai e uma mãe, conheça os filhos. Exatamente Pronto. isso. Pronto. Entendeu? Conheça os filhos. Então tô bem. Estamos bem. Que coisa boa. Olha que coisa boa. Porque daí tu mentora todo mundo na rua, e daí eu tô cansada Aí de tu mentorar. esquece de pegar Mas no é que, lá dentro de mas casa. é que o olhar de mãe também é relativo, né? Toda mãe vai achar que tá fazendo um bom trabalho, de repente. Mas eu acho que toda mãe tá fazendo o trabalho que consegue. Isso é É que se a sensacional. gente começar a colocar o trabalho de mãe numa régua, a gente não vai chegar nunca em lugar nenhum. Porque sempre vai Verdade. ter uma que faz melhor Sensacional. aquilo, faz melhor... O melhor arrumar. bolo, arruma melhor... Isso. Eu não era aquelas mães de botar frufru na cabecinha, coisa e tal, porque eu sempre trabalhei... Sempre fui muito... Não quem tem muitas atividades não possa fazer, mas eu não dava conta, né? E tá tudo bem. Mas tinha outras, que nem tu disse, tinha outras coisas legais ali, né? Então, a gente chegava no colégio, aquela mãe lá ficou horas fazendo bolo pra turma, e eu comprava no super pronto. E algumas vezes me culpava por isso, burlava o sistema. Mas fazia. Mas Aí que tá o ponto, mas fazia. Mas era o que tu podia. Exato, esse é o ponto. As pessoas cobram a postura das mães, mas é interessante que todo mundo usufrui dela. Porque se tu não comprasse o bolo pronto, quem é que ia dar comida para teus filhos? Sim. Se aquela mãe não gritasse, salvasse a criança, quem é que ia levar no hospital de novo? Quem é que ia cuidar? Quem é que ia salvar a criança? Então, a gente precisa compreender que maternar não é um mundo perfeito. Não é. Não é. Mas é uma vida real. É uma vida real. E toda mãe que vai maternar... eu gosto muito desse conceito, apesar de ser dolorido, ele é real.
A mãe, quando nasce um bebê, todo mundo diz que nasce uma mãe, né? Mas o famoso Winnicott, um discípulo de Freud, revolucionou a questão da educação, especialmente em adolescentes. Melanie Klein também, filha de Freud. Mas o Winnicott falava assim, que quando nasce uma mãe, morre uma mulher. Ela custa lembrar quem ela é. E ela vai tentando Mas fazer... ela renasce depois. Morreu, acho que é uma palavra um pouco forte. Ela consegue renascer depois. Toda mãe, Ela renasce Marine, com outra performance, eu acho, com outra skin, vamos dizer assim. eu não diria renascer. Ela consegue voltar a lembrar dela. Então, essa mãe agora ela vai conseguir ser a namorada do marido de novo. Ela vai conseguir Esperamos, descansar, né? Torcemos. Só que cada uma tem o seu tempo. Exato. E é um grande desafio. Morre uma mulher porque essa mulher agora, ela não pode dizer que está cansada. Porque a sociedade vai dizer assim, ó, ué, mas não era tudo que tu queria ter um filho? Então, ela não tem o direito Aí que entra de as dizer... culpas, os síndromes, o burnout, como é que é a depressão pós-parto, que eles dizem, né? Eu não tô indo nem para esse extremo. Eu tô falando de mulher que não... que simplesmente cansa. E cansa. Simplesmente cansa. Eu não E tô nem levando cansa. pro diagnóstico E aqui. cansa. A cada 2 horas tem que dar de mamar ali e tu não Isso, dorme. e ela não pode dizer que tá com sono, porque daí vem a sogra lá e critica. Ai, mas coitadinho, vai passar. Tá, vai passar, mas eu posso me dar o direito de estar cansada? Nossa. Ai, mas eu não quero levar na escola agora. Convida o marido lá pra não sei o quê. Ai, mas aí o marido tá cansado também. Aí vai lá a mãe lá e ela esquece. Nisso tudo, ela é a mãe. E onde é que tá a mulher? Onde é que tá a pessoa dela? Então, assim, renascer E eu já vou pegar esse gancho pra... grande desafio. E eu já vou pegar esse gancho pra dizer, aí também, se o homem não tem uma maturidade pra entender, porque a mulher surta mesmo, muitas vezes, pelo cansaço, pela sucumbência, muitas vezes alguns casamentos dizem, né, que se o casamento tá ruim, tu vai ter um filho, estraga de vez, né? Porque tu precisa de muita maturidade familiar nas relações ali para dar conta disso tudo, porque é um desafio, é muito desafiador. O homem entender o processo, ter paciência, ter resiliência junto com essa mulher, junto com essa mãe, ajudar ela a voltar, ajudar ela a se resgatar depois quanto mulher, é algo que a sociedade hoje não ensina nas escolas, algumas famílias não ensinam, algumas famílias elas conseguem servir de testemunhas, elas conseguem passar essa cultura, mas hoje em dia, na nossa realidade atual, infelizmente, não é o tanto quanto a gente gostaria. Mas eu vou dizer uma coisa, Aline, eu posso estar enganada, tá? Das mães que eu acompanho, elas dão a permissão para o pai ser pai. A gente vê muitas mães que cancelam esse papel do marido porque elas querem dar conta. Elas se cobram tanto, o grau de exigência e de perfeccionismo é tão grande, e a gente entende, porque essa mãe, ela não quer correr o risco jamais de perder a cria. Aí você tem ela luta demais para não. E aí ela você acaba tem a mãe afastando o suporte principal dela. Aí você tem uma mãe que afasta e um homem que muitas vezes não foi educado para fazer essa mulher retornar. Aí a gente vê os casos mais complexos, né? Aí abandono de lar, traição, muitas coisas. O próprio burnout, onde tu entrou, a própria depressão pós-parto. Mas em muitos casos, quando a gente vê essas tragédias de depressão, a mãe lá matou o bebê, gente, é 1 em 1 milhões. Mas, na maioria, quem leva as mulheres para tratamento é os pais dos bebês. Porque o burnout materno é o que? É um colapso. Ela entra em colapso de tanto que ela entrega. É o que a gente vê nas empresas. A pessoa só desmaia quando está indo para a empresa. A mãe só desmaia quando está na presença do filho. Ou entra em crise de pânico. O pânico já veio antes do burnout, que é o medo de não dar conta. Mas aí eu camuflei ele, não dei atenção e aí virou um burnout. Como toda ansiedade não tratada, ela vira primeiro uma depressão, caminha para esse extremo, a mulher começa a enxergar tudo cinza, perdeu cor, pode performar que é a melhor biomédica, o melhor recurso da vida. Não pode me dizer que eu tenho valor, às vezes até sei que eu tenho, mas eu não consigo usufruir disso. O cérebro não libera hormônio suficiente em equilíbrio, ela já está muito doente. Então é fácil acusar uma mulher. Isso é interessante, isso é bem interessante citar, porque daqui a pouco a gente tem mulheres que estão nos assistindo, que conhecem outras mulheres que estão passando por algum desses estágios que a gente está citando. Então é bem importante isso, porque é algo bastante comum hoje na nossa sociedade. Muitas. E quando vocês falam ali, morre uma mulher. Na verdade, o que morre não é a mulher. É o cabelo que ela podia ter lá antes de ter o bebê. É a pele que ela podia parar para olhar e que morreu o tempo. Aí já entra aí para a linha dos hormônios.
O corpo da mulher fica diferente. Daqui a pouco ela não se reconhece mais. Como é que a gente faz o equilíbrio da progesterona, que é o hormônio mãe, com o sono? Morreu o quê? Morreu o meu tempo que eu dormia. Se eu quisesse 24 horas por dia, isso morreu. E daí, automaticamente, ela não consegue nem... Das duas, num primeiro momento, ela não precisa mesmo de elogio, porque estão olhando para o meu bebê. Mas agora o meu bebê cresceu. E agora eu tenho até vergonha de dizer que eu gosto do elogio. Eu tenho até vergonha de dizer que eu tô tão cansada que eu faço questão que venha alguém e pegue meu filho no colo para me poder descansar. Isso, sendo que... fosse um pecado isso. E tem vários Se não fosse pontos. uma necessidade. Exato. E daí, por isso que ela também entra... ela não se relaciona tão bem com alguns pontos da estética. Uhum. E quando eu falo de estética é uma profissão, ok? Mas será? Será que não vão me olhar de tal jeito? Porque daí ela começa a resgatar e a lembrar aquela menina do passado. Ela não combina, parece que ela não Ela não combina. com o salão de beleza, parece que ela não combina com o namorar, ser amante desse marido, parece que ela não... Agora Aquela ela só consegue performance, ser a mãe. pensar na a chave. performance, pensar no glamour, pensar parece na que- experiência, E aí que tá, e de repente ela não combine mesmo, daquele jeito, do passado. naquele momento. Aí ela Com se aquela obriga, situação, com ela aquela se circunstância. obriga a descobrir um outro Até porque- meio de combinação. Até porque a mulher, por si só, ela já precisa ela já precisa construir um cenário, uma situação para se envolver com o homem, né? Então já Claro. tem algo que é um pouco diferente naturalmente. O homem vai lá, tá pronto para tudo. A mulher, ela precisa dessa construção. Então, se o homem, ele não é carinhoso durante o dia, se ele não dá aquela atenção, ela já não tem tanta performance, vamos dizer assim, na questão da intimidade, na questão do relacionamento. Aí, quando tá numa fase de maternidade, piora a situação. Porque se ela já não tinha tanta performance pronta, a curto prazo, assim, tipo, instantânea, vamos dizer, né? Depois a maternidade piora. Porque... Desculpa te interromper. Mas tu vê que o ponto do carinho do homem, ele tá ligado a vários requisitos. Para umas, o homem dá carinho quando ele me sustenta. Para outras, ele dá carinho quando ele pega no colo. Porque umas dão conta muito bem de uma ponta, outras dão conta Claro. muito bem de outra ponta. Claro. Umas, quando nasce o bebê, elas conseguem seguir na empresa e ter uma proatividade em sequencial. Outras, não. Outras ficam E preocupadas com a cabeça. Então, tipo assim, ó, é muito... Na prática, a mulher é aquela que sabe falar. E a que não sabe? Que deveria saber. Que deveria. saber. E tu quer ver um outro ponto? Quando a moda dos cílios ela entrou aí, a estética ela vem trazendo modismos. Então, a sobrancelha teve em alta, depois, mais ou menos 10 anos, o copinho foi esvaziando, entrou outra moda. Era muito engraçado, eu olhava as mulheres com os cílios feitos e a pele não cuidada. Mas a mulher, lá dentro de casa, se uma menina hoje, ela só cuidar da pele, do cabelo e da unha, ela já tem trabalho para a semana inteira. Então, tipo assim, ó, e ela vai crescer, e quando ela cresce performando as necessidades físicas dela, só as físicas, ela já entende que o corpo dela é um mapa mundi. Ela vai entrando... tem uma escritora americana que fala que nós deveríamos amar os livros de histologia, os livros de fisiologia. São os livros que mostram o que é a célula. Porque talvez as pessoas não saibam que um emaranhado de células formadas juntos é o que forma um órgão. Tá, e como, Karina, que eu vou manter a célula da pele? Se eu apenas sou uma adolescente, nem sou mãe, eu estou mantendo. É o serviço de lá de dentro de casa. Percebe que hoje as mulheres têm que suplementar por quê? Porque existe uma fome silenciosa. Não é porque elas não comem, não, elas comem. Mas será que elas conseguem comer o que realmente precisa? Ou elas conseguem, pelo menos, mastigar? Então, assim, comer por comer, todo mundo come. Mas eu mastigo a ponto de o meu intestino me nutrir. Tem um verso na Bíblia que diz que o sangue é a vida da carne. E tudo que a gente come vira sangue. E para que isso aconteça, a digestão não começa aqui dentro, ela começa quando algo entrou pela boca. Então, como é que eu vou entregar para o meu organismo tudo que ele precisa? Como é que eu vou me alimentar de tudo que ele precisa? Se eu não aprendi nem a cuidar da minha pele, do meu cabelo, eu nem pentei os cabelos. E aí, a gente vai para um ponto para onde que está indo a nossa geração amanhã. Porque a gente vive aí com uma classificação de mães que tem culpa de cuidar demais. Minha amada, isso não é cuidar demais. Ensinar o básico lá dentro de casa. Sim, escovar o dentinho.
Sim, pentear a sobrancelha, pentear o cabelo, lavar bem. Essa é a beleza do Antigo Egito, que era uma questão de... Para eles era higiene, e depois foi performando. Mas por que hoje está parando? Então, tu vê que a estética é muito milenar, né? Tu vê que a estética... Não é 200 anos, 200 anos... Toda a vida... 200 anos que ela entrou como profissão. Mas muito antes disso, lá na Grécia Antiga, as mulheres já se banhavam com os olhos. Uhum. Então, quando eu digo lá dentro de casa, eu digo, olha um pouquinho para trás. E olha aonde que a mulher... Se nós hoje precisássemos usar vestidos de princesa, nós daríamos conta? Imagina com filho. Imagina com filho. Por que essa mulher antiga dava e não tinha máquina de lavar e não tinha mais... A conta nunca fecha. Sim, o peso é maior. Então, assim, se tu já não foi criado a desenvolver, se não foi treinado a fazer esse exercício dentro de casa, quando era adolescente, quando era criança, quando chegar... Vai fazer como com o bebezinho? Como? Como tu vai ensinar? Ninguém nos ensina o que fazer depois que casa e tem filho, né? Tem uma coisa, Aline, que a minha mãe ensinou muito para nós, que foi a disciplina. Eu me lembro desses versos quando ela dizia tempo para tudo, Karina. Não era sobre eu aceitar, mas há tempo para tudo, quer tu queira, quer tu não queira. Disciplina. Não era valores... Eu expliquei para as meninas o que são princípios e o que realmente deixa a gente bonita. Eu estou para as meninas lá em casa, no consultório. Mas o que é princípios? Tá, tu sabe muito bem os princípios lá dentro da empresa. Tu sabe os princípios lá da tua igreja. E os teus princípios pessoais. Tem princípios que, para a mulher, tem que ser inegociáveis. Que é o autoconhecimento, que a gente falou também no episódio anterior. Se você perdeu, volta lá. O autoconhecimento sobre princípios que mantém as células vivas. Que mantém a pele bonita. Aí tu tá falando do ponto de vista prático de princípios, toma água, come bem, dorme bem. Princípios para te manter viva. E o que te faz ficar bonita é o que te mantém viva. Mas eu também acho que contribui para a beleza é os princípios de valor também. Né? Os princípios daquilo que eu não abro mão em termos de eu sou responsável, valor de segurança, como a gente está falando no episódio anterior, ou valor de família. Quais são meus valores que eu não abro mão, que é inegociável e que, portanto, eu preciso colocar na mesa que eu tenho para que a construção familiar esteja alinhada com quem eu sou, com as minhas necessidades, e assim eu possa passar pelo processo da maternidade de uma forma mais leve e mais segura, ainda que a gente já tenha falado que segurança não... Tem 2 pontos bem importantes na maternidade hoje que eu avalio. Não falta informação, concordam? Sim. A gente está na era da informação. Então, tem as mães que aparentemente se cuidam, mas lá dentro elas se autoabandonam. E tem aquelas que erguem a bandeira do autoabandono. Entenderam o que eu quis dizer? Sim, total. Porque tem muitas mães fazendo book, tá lindo, tá incrível, tá aquilo... Mas lá no fundo é como se ela estivesse se anulando. Olha o que entra esse meu comentário. Entra o esquecimento de quem eu sou como mulher antes. E isso é dolorido. E tem aquelas mães que pensam assim, não, eu só vou ter nenê. E isso basta. E se eu cuidar desse bebê, ele é o meu projeto de vida. E que também não é saudável. Nada saudável. Nada saudável, porque eu não tenho como cuidar desse bebê como um projeto de vida, sem antes cuidar do meu próprio projeto. Eu sou o projeto, entende? Sim. Então, por mais bonito que seja, ou por mais feio que apareça, quando uma mulher se negligencia, quando ela se autoabandona, ela vai abandonar o olhar para essa criança. E aí a gente vê uma geração de adolescentes hoje, e eu falo adolescentes porque eu estou falando desse gap aqui, de entre 15 anos para trás aqui, de crianças que não ganharam o olho no olho da mãe aqui, ó. Porque a mãe estava dando leite e olhando aonde? Na tela. E a gente sabe, só o olhar da mãe que libera o principal hormônio, o hormônio do abraço, que é a ocitocina, que é o hormônio que constrói a identidade do bebê, de dentro para fora. É como a gente olhar alguém hoje muito, nossa, a Aline é poderosa, mas qualquer coisa que eu falo para a Aline chora. Porque por fora ela até tem uma identidade construída, mas por dentro ela não sente que ela é. Porque falta o olhar, porque falta o colo, porque falta o toque, ou porque essa criança ela levou muito limite, ela apanhou demais. Antigamente a geração anterior apanhava muito, hoje a geração não ganha limite nenhum, né? Então, eu vou dar tudo porque antes eu apanhava, então agora eu vou dar tudo para os meus filhos para eles me amar. Gente,
Não tem amor sem respeito. E aí vou pegar Não esse... existe. E a questão da intensidade, quando tu tá na presença consciente do teu filho, que nem tu disseste, eu tô ali com ele amamentando, eu tô olhando, eu tô gerando esse hormônio de satisfação. Agora, tem que ter coerência e equilíbrio pra tudo, porque eu tô ali conectado com ele, mas quando eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, eu faço no sentido de, na prática, como é que eu faço pra me autocuidar quando eu tenho um bebê? Se ele chora, se ele manha, é dizer não, desde pequenininho. Então, assim, E é desafiador pra é mãe muito fazer isso, né? desafiador. Então, criança pequenininha tem que ter hora pra dormir. Regra, Ponto. Ah, mas eu quero rotina. dormir na tua cama. Meus filhos não dormiam na minha cama. Meus filhos acho que nunca dormiram na minha cama. Eu não tenho nenhum... Tá tudo bem dormir na cama. Mas, assim, desde o princípio, desde o início, eu dizia, eles têm que ter consciência do lugar deles, do lugar da mãe. Um não pode roubar a cena do outro. Claro que tem os primeiros meses ali, né, que eles dormem juntinho. Mas chega uma hora que tu não pode uma criança ali de... Sei lá, às vezes 6 anos, já vejo, né? 7 anos ainda dormindo com pai e mãe. Que tortura isso. Porque, assim, tu fala um pouco mais sobre isso que é importante, porque, assim, às vezes a gente acha... Uma vez, uma pediatra dos meus filhos, muito felizmente, disse assim pra mim... A mãe começa com aquela coisa de culpa, né? Ai, tem que separar. E aí uma pediatra, uma vez muito sábia, disse assim... Amor para criança é sinônimo de regras. Mães e pais que não colocam regras não estão demonstrando um amor verdadeiro para a criança, porque a criança ela se sente segura quando existe regra, e isso é sinônimo de amor e segurança. Até porque quando entra o não, ele vem porque ele está repleto de sim. Por que o não? Porque é sim para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Então, quando a gente fala de princípios, Aline, ele fica assim uma palavra muito ampla. Muito aberta. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Mas como é que eu gosto de performar isso? Quando tu vai andar de carro, tu tem princípios que são inegociáveis. Como tu liga, como tu desliga, onde tu estaciona, que tu bota o cinto, inegociáveis. Quando tu vai comer num restaurante, tem princípios que são inegociáveis. O jeito que tu senta, a tua postura, a altura da tua risada, a altura da tua fala, são princípios. Daquele, tu entende? Sim. Agora, quando tu fala do meu eu maternar, para te cumprir com os teus princípios inegociáveis, tu tem que se acolher. E quais são esses princípios? Eu falo para as mulheres que é como se fosse um chamado. Então, comeu comida hoje? Qual a quantidade de hidratação que tu teve? São inegociáveis, porque se tu não te mantém vivo, de pé, tu também não te mantém bonito. Então, assim, pegou um solzinho, respirou fundo, conseguiu dormir? Então, são coisas que são inegociáveis. A ciência fala, os artigos, de 8 horas de sono, não é 5. E agora tem um grande problema aí na sociedade, que é como que se quem fosse dormir cedo é preguiçoso. Não. Amada, tu não dorme porque tu é preguiçosa. Tu dorme porque tu quer te preparar para um novo dia. E eu uso esse verso sempre, que pelos frutos o conhecereis. Então, qual fruto que eu vou conseguir oferecer se eu não estiver dormindo? Tudo bem se tu está disposta a oferecer só 10% da performance que Deus te deu. Porque tu tem um corpo. Mãos, pernas, braços, cabeça, 2 olhos. Se tu te preocupar só com os buraquinhos que tem na volta da cabeça, são 7. Eles não te deixam passar... tu olha, tu ouve, tu cheira, tu fala e tu... né? São 7. É muita coisa para cuidar. Então, tipo assim, são princípios lá dentro de casa, para minha pessoa, que se a mãezinha não negocia para ela, automaticamente, como consequência, o filhinho vai receber. E pede ajuda. E aí não negociou com ela. O filho recebeu. O que sobra? Espaço. Não, e outra coisa, se essa mãe ela não coloca como prioridade essas questões básicas da autossuficiência, de energia mesmo que ela precisa para passar adiante, o que vai acontecer? Ela vai entregar migalha para aquele filho, né? Aquele neném vai receber migalha. E não vou dizer que ele vai cobrar isso depois, mas a conta vem, de certa forma. Né? A conta chega. E eu vou aproveitar essa fala aí para responder a pergunta que tu fez anterior, sobre um tema bem polêmico, que é manter as criancinhas dormindo na cama dos pais. As mães confundem limite e amor com excesso. Tá? Isso. É óbvio que a criança vai, em algum momento, ficar na cama do pai e da mãe. Gente, vai testar, vai querer ficar todos os dias. Testar. Não agora, é assim, isso. a criança, eu gosto sempre de dizer que a criança merece um lençol do cheirinho dela. Um travesseirinho do cheirinho dela. Se mamãe é casada com papai, o lençol daquele pai e daquela mãe tem cheiro do quê, meninas? De intimidade do casal. Tô falando aqui de fora o íntimo. Hormônios do pai e da mãe liberam um cheiro e acordam a criança, mesmo ela tendo dias de vida. Então, sabendo disso, eu não vou proteger a minha criança?
temos que proteger, sim. Agora, a gente não pode deixar agora uma criança chorando, porque agora eu vou cuidar dela lá no lençol dela. Então, assim, os Coerência, extremos são equilíbrio. grandes. Por quê? Porque todo desejo de uma mãe, assim como de um pai saudável, né? Uma mãe e um pai saudável, é que esse filho se desenvolva. É que ele cresça. Então, como esses desejos são muito grandes, a gente acaba indo para um extremo. Então, ou eu cuido muito, ou eu não cuido nada. Ou dorme sempre na minha cama, ou nunca dorme nada. Ou eu dou mamar de hora em hora, ou agora eu vou ser rígida, de 4 em 4 horas. A criança vai pedir mamazinho e eu vou deixar chorar. Então, a Bíblia fala um mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. O único mandamento com promessa. O que é honrar? Eu diria para as mães que estão nos ouvindo agora: honrar é conhecer a história da mãe que te gerou. Para saber o que aconteceu lá na tua infância, que tu tá querendo melhorar com teu nenenzinho agora. E respeitar, honrar sem julgar. Honrar não é dizer assim, esquecer o que me aconteceu ou mudar o meu passado. É acolher, mas é respeitar. entender para eu cortar, de repente, um ciclo e melhorar daqui para diante. Honrar e dizer assim: obrigado, pai e mãe. Vocês fizeram até aqui. Entendi, mãe. Valeu. Mas agora eu vou fazer assim do meu jeitinho e vamos ver o que vai dar certo. Não, e o meu filho vai ter o direito de melhorar também. E não condenar aquele pai e aquela mãe, né? Porque aí a gente começa aquilo. Ah, mas é culpa do pai que me ensinou assim. Ah, porque ele não me deu. Ele não. Né, Aline? Aí a gente vem muito na minha cabeça aquela música do Legião Urbana, né? São pais, são crianças como você. Porque na verdade, tá todo mundo, cada um na sua jornada. Eu acho que o importante disso tudo, essa conversa, é a gente entender aquele versículo também da Bíblia, que é um dos mais famosos, que diz assim: amai o outro como a ti mesmo. Só que quando a gente traz isso para a maternidade, é assim, ó, eu não posso dar um amor que eu não tenho por mim mesmo antes. Né? Então, assim, amar o outro como a ti mesmo. Primeiro, tu aprende a te amar, aprende a te cuidar, para te não entregar migalhas pro teu filho. É simples assim, né? Ou aquela todo mundo faz a comparação com aquela história, quem viaja muito sabe, que as moças falam, né? Em caso de despressurização, coloca primeiro a máscara em ti, depois na criança, porque senão a criança, todo mundo morre, né? Então, assim, é isso. É a gente entender a nossa responsabilidade de, e se caso necessário, buscar rede de apoio, buscar psicólogo, conversar com o pai. Rede de apoio é necessário. Apoio necessário. Pede apoio para sogra, para mãe. Ah, mas eu não tenho rede de apoio nenhum. Busca as redes públicas, às vezes estão disponíveis em questão de escolas municipais. Então, vários municípios têm prestações de serviços maravilhosos. Dá o teu jeito, conversa com uma amiga. Sempre tem um anjo. Deus manda anjos. Sabe que eu acho que o que acontece muito quando uma mãe ela ganha um bebê, ela descobre que ela é responsável pela vida. Aí ela pode ser que ela se desespere com essa responsabilidade. E eu falo por mim mesma. Eu não sabia que eu podia não trabalhar. Porque eu aprendi a trabalhar. Aprendi que era bonito, mas o resto também é bonito. E quem é que disse que lá em casa não é trabalho? Nossa, tu tá entendendo? É empresa. E daí, a pergunta que eu faço... Tá, mas peraí, se a mulher ela é responsável pela vida, ela é responsável pela própria vida. E volta em algo que a gente falou, acho que até no outro podcast, que a mulher, ela olha só, quem cria homens e mulheres? Professora, mãe... A mulher, ela é super responsável por também educar os seus filhos, futuros homens. Total. Entende? Essa é a maior empresa, Aline. Realmente, ela tem um papel grandioso. Ela é a maior empresa. Eu vejo as minhas filhas, uma com 12 e uma com 15, já empreendendo. O doce delas. Ok. E agora? E daí, a primeira etapa parece ser fácil lá e comprar e vender. E depois? Entende? Então, tipo assim, quando eu entendo que eu sou responsável pela vida, eu entendo que eu tenho uma vida, mas eu também não posso correr o risco de me colocar no lugar de Deus. E a mulher que amamenta, ela tem essa confusão, e por isso ela quer fazer tudo, e vai fazendo tudo, e vai fazendo até enquanto dá força. E por isso que eu louvo a Deus quando uma mulher, ela chega a dizer, cansei, parei. Que bom. Não consigo. Porque daí tu vai ver que tu dá a vida, que tu gera a vida, que tu gera a vida. Não que tu dá a vida. E tu tem a própria vida agora para cuidar. Bom, se não funciona, se para outra funcionou daquele jeito, vamos descobrir aqui como é que para ti vai funcionar, porque a tua identidade é única, a tua beleza é única. E toda beleza procede de uma escolha. E se tu não decidir, já é uma decisão. Então, quem não decide, já decide. Aí a vida pode decidir por ela, tu entendeu?
E a gente não pode esquecer que o melhor exemplo para uma criança que está vendo, que está crescendo e está testemunhando esse amor da mãe, não é sobre os méritos sociais dela, né? É sobre realmente os momentos. Isso é meio clichê falar, mas como a gente falou, o óbvio tem que ser dito. Mas é o que conecta, é o que é real. O que é real. É verdade. É aquela mãe que estava ali comigo quando eu chorei e daqui a pouco o leite estava ali. É aquela mãe que eu vi cuidando, me dando banho, que eu cresci vendo ela lavar minhas roupas, né? Então, nem sempre... Claro que eu vou ter orgulho de uma mãe que vai lá ganhar um prêmio, alguma coisa assim, né? Numa carreira, óbvio que eu vou me orgulhar. Mas, no final das contas, não é isso que vai fazer eu me apaixonar pela minha mãe. Claro, só perguntar para as mães aqui, nós 3 aqui, e perguntar para a mãe que está aí. Pergunta para o teu filho. O que ele mais gosta em ti? Com certeza não vai ser o diploma. Ele nem vai, não vai ser o canudo, não às vai vezes ser nem o troféu, sabe, né? Não vai ser a conta no banco. Com que idade o teu filho descobre que tu se formou na faculdade XYZ? Exato. Às vezes a criança já tem 6, 7, 8 anos quando ela se dá conta que tua mãe é formada em alguma coisa. Exato. Até porque o elogio do adulto é o Pix. Uhum. Não adianta tu dizer que gosta do meu trabalho se tu não faz Pix. Tu pode fazer Pix pra mim, querida. Entendeu? Agora, quer me elogiar? O que acontece? Quer me elogiar, é só tu fazer um Pix. Agora, o que acontece? Tu performa em cima daquilo e aquilo ali vira o teu brinquedinho. O adulto também gosta de brincar, de montar Lego. Sim. O brinquedinho do adulto é o próprio trabalho. Mas quem diz que esse é o brinquedo que o filho gosta? Entendeu? Exato. E daí entra a historinha da goiaba aquela. Qual a goiaba que tu escolhe? A mais bonita por fora? Que tem bichinho por dentro? Todas elas têm bichinho. Aí que tá. Todas elas podem ter bichinho. Mas qual é a chance? Qual é a maior chance? A que tá mais bonita por fora de ter bichinho ou a que tá mais feia? Mas as goiabas que o meu sogro colhe do pé não tem bichinho. Não tem bichinho. Vou deixar a foto no vídeo aqui. Agora, deixa eu apimentar um pouquinho aqui. Quero pegar um sintoma bem clássico aí dessa geração. Só um parênteses, tá? Já começa a encaminhar para o encerramento, porque... Já tá quase? Já tá quase. Porque, não, já tô avisando, porque eu sei que essa conversa vai... Há tempo para tudo, né? Como a gente sempre fala, como tu disse, né? E a gente pode fazer outro episódio. Exatamente. Não dá pra ficar Meu só Deus, aqui. passa muito rápido. Mas eu quero apimentar um pouquinho falando na dependência emocional das mães, tá? Há um vazio muito grande. Eu vou falar dessa geração porque é para essa geração que a gente está falando. Para essa geração de mães, seja filhos bebês, pequenos, adolescentes, é essa geração de mães que ou se cuida de mais ou se cuida de menos. Eu quero dizer para essas mães que a conta dessa dependência emocional que a gente cria com os filhos, que vai para o controle, a gente entrega, doa e esquece da gente. Essa conta vai chegar no nosso filho tendo que cuidar da gente no hospital amanhã. Aí eu pergunto. Uau, Então, isso foi forte, Karen. Eu cuido tanto da criança que eu esqueço do meu eu. Porque cadê a mulher aqui, né? Acabou. Porque tu esquece da tua vida. Da vida pessoal. Aquela que Deus vai me cobrar responsabilidade. E geralmente é assim que acontece mesmo. E quantas mães da nossa idade, que tem 40 anos, estão cuidando das mães porque ficaram doentes cedo. E não é que a nossa mãe não mereça o nosso cuidado, não estou dizendo que não. Não é sobre isso. Mas uma mãe que se cuida, eu digo para Laura, filha, eu me cuido porque eu não quero tu me carregando numa SAMU. Não estou dizendo que eu tenho controle disso, mas dentro da minha escolha de vida, dentro das tuas possibilidades, da minha responsabilidade, eu vou lutar até o fim para que tu não me carregue, para que tu não tenha que escolher a roupa que eu vou usar no caixão, para que tu não tenha que estruturar os nomes, colocar o nome na minha casa porque eu deixei um terreno sem nome. Eu não quero que tu tenha uma mãe com um documento sujo. Isso é cuidar de si. E a gente acha que ser mãe é só embelezar o filho, é ser tarefeira de filho, é amar o filho sobre tudo. Gente, amar é se respeitar. E não existe amor sem respeito. Deixando o legado com exemplo. Então, a dependência emocional, ela vira codependência. A gente faz o filho depender do nosso cuidado para que depois ele também cuide. Isso é inconsciente, infelizmente, e é inconsciente. Isso é inconsciente. É o que acontece. Já é um alerta que a gente fica aqui, deixa hoje, né, para todas as mamães, porque acontece, é natural por uma questão, talvez, de educação milenar, que de gerações em gerações as mães foram passando, assim, de filhos para filho, né? Então, é algo que eu já aproveito para enganchar na última pergunta que eu deixo para vocês, que é: qual é o cenário ideal
de família ideal, de mãe ideal, de relacionamento ideal entre mãe e filhos. Lembrando que a relação de mãe e filhos, como tu disseste, não é só na hora que nasce. Não é só no bebê, é na adolescência, no adulto. Sim, tem muitas mães criando filhos para serem seus cuidadores, talvez, no futuro, né? Então, assim, a gente tem que fazer alerta sobre isso, porque é inconsciente. Então, qual é a relação saudável que a gente tem que desenvolver na nossa sociedade hoje, que talvez esteja distante, na opinião de vocês? Eu acho que... Quer falar, Karina? Não, pode falar. Eu acho que a gente... Para ser uma mãe saudável, não basta a gente só entregar a camisinha. Eu te dou a camisinha, filha, para te poder se proteger da AIDS. Não basta. Para ter uma relação saudável de mãe para filha, eu tenho que ensinar ela que o corpo dela não é um objeto. Então, eu quero defender o meu filho das doenças, beleza, tá lindo até aí. Mas se eu não ensinar que o corpo dela não é qualquer coisa, que ela não precisa sentar em qualquer coisa, comer qualquer lixo, beber qualquer coisa... Acabou a saúde. Em outras palavras, isso vale para tudo. Em outras palavras, não é só dizer o que é certo, não é só tentar proteger. Não é só dar a regra. Vai lá mas é educar sobre a essência que tem por trás daquilo. Em outras palavras, é ensinar olhando no olho. Vem cá, filha, deixa eu te dizer. Se tu não souber usar o teu corpo, essa camisinha não serve para nada. Porque tu tá te tratando como se tu fosse um objeto. Crianças hoje são tratadas como objeto de prazer dos pais. Pais que desejaram ter esses filhos devagarinho ali, ou nem desejaram muito, pouco desejaram. Mas deixa aí, né? A babá educa. Não é assim. Relação saudável é olho no olho, é toque, é carinho. Não tem como fugir disso. Os filhos são herança do Senhor. Então, não tem como eu cuidar da minha herança sem olhar, sem contabilizar, sem ver onde é que ele está falhando. Sem contemplar. Sem amar. Ajudar ele a pensar, sem poder dizer o que está errado, o que está certo, é hora de dormir, é hora de acordar, sem tirar esses filhos da tela. Então, relação saudável é se relacionar, né? O Winnicott já falava, existe a mãe perfeita e existe a mãe suficientemente boa. Eu quero ser suficientemente boa, não quero ser perfeita porque ela não existe. Ela é uma persona. E não quer dizer que tu tenha deixar de trabalhar, de ter teu projeto de vida. Ao contrário disso. Eu honro a minha profissão. É ao contrário disso. É tu ser tão exemplo a ponto de conseguir trazer consciência e qualidade para aquele momento com teu filho, com tua família. Então, é tu honrar todas as fases, honrar todos os momentos. É tu ser grato, né? Ter a gratidão sobre cada momento, cada conexão, cada oportunidade que tu tem junto com a tua família. Aline, para mim, o cenário ideal, na minha lógica, tá? Eu vou repetir uma frase aqui que eu falo sempre, que a beleza, ela não aceita preguiça. E quando eu falo de beleza, eu falo da beleza da casa. Eu falo da beleza do lar, da beleza entre pai e filho, irmãos. Para mim, o cenário ideal é ensinar eles a jogar em várias posições da vida. Achei lindo isso. Porque não é só fazer gol. Até agora está saindo um livro aí que não tá para venda, mas vai levar uns 30 dias aí, em função da Copa, que o Thiago Brunet fala do jogo da vida e compara com as relações do futebol. E eu achei tão interessante porque a gente tenta fazer gol todo o tempo, mas nem sempre vai fazer o gol. E quando eu falo que a mãe, muitas vezes, ela tem que estar na arquibancada, é porque ela tem que ensinar o filho a estar também na arquibancada. Quem é que disse que eu tenho uma empresa e que sempre eu faço gol nela? Quem é que disse que eu estou me formando porque eu tenho filho e que sempre faço gol? Não. E tu vê, falando uma analogia, uma história. É um jogo que une aí 70 mil pessoas todo final de semana no estádio. Por que será? Porque todo mundo tenta fazer o gol. E é o gol da vida. Então, o que é a minha... Eu, Karina, não sei se o nome disso é performance, se o nome científico. Eu, Karina, o que eu quero? Aproveitar o tempo que eu tenho de mentorar minhas filhas. Uma delas fez 15 anos e eu tenho pouquinho tempo. Já foram 15 verões, quantos mais eu vou ter? 3, 4? 2? Agora a outra, falta 3 para fazer 15. Tenho mais 3 verões. E dentro desse período, eu aproveito cada minuto do tempo. É o que Deus deu o livre-arbítrio. Então, assim, para mim ver as minhas filhas bonitas, eu não estou falando de aparência. Eu estou falando de saúde. De lá de dentro para fora. Porque quando eu ensino elas a se defender, a defender a própria vida, eu não sei como é que elas vão... O que a vida vai apresentar no percurso delas. Mas eu quero que elas lembrem de mim, entendendo, a mãe me ensinou a estar nessa posição, nessa, naquela.
Porque a vida é assim, é um jogo. E para a mulher atual, a performance, a empresa, ela joga em várias posições ao mesmo tempo, sim. Então, tipo assim, isso para mim é o que é o meu ideal hoje. Quando eu digo eu tenho 30% para atendimento, quando sobra 30%? Porque eu tenho que pegar na mão de 2 adolescentes. Que baita empresa. São muitos BOs diários, são muitos problemas diários. Acha que é fácil? Não, nunca. Então, assim, eu digo que o meu trabalho é o meu descanso. Porque a gente é uma obra de arte e eu sigo desenhando a beleza que Deus me oportunizou, me deu isso como um talento. Para mim é fácil fazer uma assinatura num rosto. Agora, administrar para estar lá inteira, né? Cuidar da própria vida. Essa frase foi boa. Meu trabalho é um descanso. Eu acho que quem é mãe sabe disso. Porque quem é mãe, eu acho que... Agora eu vou deixar minha frase aqui sobre família, assim, ideal. Da maternidade, na relação com os filhos, eu acredito que seja essa autorresponsabilidade de entender que são futuras gerações que têm que serem protagonistas. Eles são protagonistas da sua própria história. Eles são líderes da sua própria história. Então, é tu desenvolver gerações que não são vitimizadas da sociedade, vitimizadas de si, mas que são realizadores de tudo, porque assim eles são merecedores, assim eles são, de fato, prósperos, e mostrar que existe prosperidade em cada alma, em cada essência, e jamais deixar eles esquecerem de quem eles são, né? Que é o que a gente vem falando aqui nos podcasts. Mulher, nunca esqueça de quem você é. Então, olha a nossa responsabilidade enquanto mãe de mostrar, de educar eles para que eles defendam isso, né? Unhas e dentes. Eu tenho meus princípios, eu tenho os meus valores, são inegociáveis, não mexe comigo porque eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu tenho meu posicionamento firme aí, e eu sou protagonista da minha vida. Eu sou protagonista da minha vida, eu não sou vítima. E para esses filhos serem funcionais, que é o nosso desejo, é a única maneira que a gente tem de eles não esquecer deles, ensinando eles a serem funcionais. Eu preciso que os meus filhos sejam... Mas, Karen, mas meu filho tem autismo. Ensina ele a funcionar o máximo que ele puder. Ah, mas o meu filho lá tem TDAH. Ensina ele a ser um filho funcional, a se responsabilizar, a pedir desculpa, voltar, limpar, olhar o tênis, olhar o pé que está sujo. Ser funcional é educação. Então, quer que o teu filho, tua filha lembre dele mesmo quando crescer na vida, ensina essa criança a funcionar. Né? E de preferência com o exemplo da própria mãe. Claro. A mãe fazendo isso, ela vai estar dando um exemplo. Exatamente. Ela vai ter que olhar pro ponto, né? E é onde eles mais aprendem, com o exemplo. Dito tudo isso, gurias, este papo aqui, nossa, toca, né? Toca, a gente tem vontade de ficar conversando, ficar destrinchando, dar aqui muitas conversas. Da próxima vez a gente pode trazer umas pizzas aqui, convidar o público a participar. É um tema que vai acomodando a gente. Vai acomodando. A gente vai ficando tranquilo. Sim, isso aí, comparado com os outros episódios. Tem episódios na primeira temporada que a gente abriu cantando parabéns, né? A energia lá em cima. E realmente há tempo para tudo, momento para tudo. Esse tema aqui é sensacional. Você pode chamar qualquer uma de nós, fazer suas perguntas, a Karen, a Karina. Vamos deixar os arrobas para a gente encerrar. Lembrando que você pode curtir, compartilhar, comentar, assistir os outros episódios. Está fantástico. Aqui é um canal de conversa de mulher para mulher, por dentro e por fora, na sua essência, na sua aparência, na sua autoestima, que é o que engloba tudo isso, né, gurias? Muito bom. Vamos deixar seus arrobas? Vou deixar. Eu sou a psicóloga Karen Oliveira. O arroba é Karen Oliveira Psicóloga, tá? Mas, acima de tudo, mãe, eu quero deixar um versinho de esperança para ti, mãe, que tá olhando e pensou assim, mas eu não fiz nada certo, eu não dei certo, eu não cresci certo, eu não ensinei certo, não aprendi certo. Tem um verso lá em Jeremias que diz assim, Deus falando, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, mas pensamentos de esperança. Então, assim, eu sei que esse é um tema que ele ferve dentro da gente. Porque a primeira coisa que as mães fazem é pensar assim, eu sou a culpada. Então, não acredita nos teus pensamentos. Não acredita, porque Deus sabe os pensamentos que ele tem. E esse verso, ele me encanta. Eu não podia deixar de dividir nesse cenário aqui, porque a gente precisa entender os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. E é pensamentos de paz e de esperança. Realmente lindo. Agora eu, né? O meu arroba é Karina Oliveira Biomédica. Eu tenho um recado aqui para deixar para você, mãe. Você que já venceu
você que está vencendo, você que pensa que só está começando. Deus te deu algo incrível que é o livre-arbítrio. Então, ouça, mas primeiro pense antes de agir e diga, me respeite, eu já venci. Porque não é sobre o que o outro te diz, é sobre como tu te vê. Então, se olhe mais e se escute mais. Porque a maternidade ela veio para que a gente possa aprender a se acolher e também a se escolher. Então, se tu te escolhe, tu te acolhe e automaticamente quem está na tua volta. E esse é o meu desejo de beleza, de dentro para fora, tanto para os teus filhos, quanto para ti, quanto para a tua empresa, quanto para cada fruto que tu performar na tua vida, né? Porque Deus, ele é um Deus de coragem. Eu sou a Aline Wolff e você me encontra no @AlineWolff com W2Fs2, Aline Wolff 2. Sou mãe também de 2 filhos maravilhosos e meu insight para você é toda mãe tem uma força, toda mulher tem uma força dentro de si que ela carrega. Às vezes ela não sabe, às vezes ela se esquece, mas quando ela encontra no filho um espelho de si mesma, e a gente já vem falando sobre isso, quando ela encontra no filho ali uma vontade de que aquela geração seja melhor do que ela brota dentro dela uma sabedoria que a gente não sabe de onde, não sabe explicar de onde, mas uma sabedoria sobre o que fazer, o que falar, como agir, como defender. E essa consciência, ela traz uma maturidade sobre autoconhecimento, sobre perseverança, sobre resiliência e, sobretudo, sobre paz. Então, assim, olhe para o seu filho com amor, como ele sendo um espelho de você, coloque ali toda a sua energia de paz, que a força ela vem naturalmente. É isso, gurias. É isso, divino. Divino, né? Um beijo, Laura, filhinha amor da minha vida, te amo. Obrigada. E tem um ponto aí, né, Aline? Só mais um ponto. Para aquelas que não acreditam na mágica, Bíblia, em Deus e nada, começa a acreditar. Apenas entenda a própria vida. Apenas Sim. olha para a própria vida. Isso. Se é através do microfone, da água, só olha para a vida. O milagre que é a vida. O milagre da vida. E a gratidão que ela é também. Isso aí. Ela pode ser tão pesada e pode ser tão leve. Dependendo de como tu olha e de como tu acredita. Responsabilidades. Como diz os auto-performances, os coaches de auto-performance, o sim e o não você já tem. Basta você escolher. Porque tudo que você quer realizar e desejar já passou pela tua cabeça. Isso aí. E a gente volta, né? A gente volta. Vamos voltar, gurias. Só acabar 3 vezes aqui que eu vi. Que a gente não quer acabar, eu sinto. Muito obrigada pela sua participação. Voltaremos com o próximo episódio do podcast Por Dentro e Por Fora para você, para o seu desenvolvimento, para a sua autoestima. E no próximo episódio a gente te espera com muita energia, muita prosperidade. Participe, compartilha, curte, hype, que estamos aqui com você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Feliz Dia das Mães.